Olá, olá, sejam muito bem-vindas à nossa live de quinta-feira, né? Como vocês já sabem, toda quinta-feira aqui nesse Instagram temos uma live com algum tema que possa ser importante para o seu despertar, para a sua consciência e para a sua evolução, né? E hoje teremos uma convidada especial porque o tema da nossa live é sobre comunicação não violenta, especialmente falando da questão da mulher adulta, né? Então a Ju tá chegando aqui, Ju. Vou mandar uns convitinhos aqui para as meninas, para as seguidoras, para alertá-las da live e já chamo você, Ju. E vamos que vamos. Aqui. Oi, Ju! Oiê, tudo bem, Elis? Tá aparecendo tudo certinho aí? Tudo, aham. Seja muito bem-vinda aqui ao meu Insta novamente. É um prazer receber você. Lili, Gabi, Obrigada. Lucas, sejam bem-vindos, todos que estão chegando. A gente está começando agora essa live. Estou recebendo a Juliana hoje aqui no perfil para falar um pouquinho para vocês, mulheres, sobre a importância da comunicação, né? E da importância desse processo a partir da ferramenta da comunicação não violenta, né? Que é assim. Eu acredito que é fundamental para que a gente possa preservar as nossas relações e seguir no fluxo da vida, né? Fazendo escolhas e trocando, né? Como eu sempre falo aqui para todas as mulheres que sempre estão aqui, né? Adultos precisam aprender a trocar, né? E essa troca é fundamental que a gente aprenda a comunicar. Então é muito comum que eu atenda mulheres aqui que reclamam dos seus relacionamentos, sabe? Que não estão fluindo na vida financeira, na vida profissional e no casamento, mas muitas vezes não se posicionam, não falam o que querem. E aí tem vários fatores, né? Várias questões, inclusive até a análise corporal pode entrar aqui, né, Ju? Do porquê que a gente tem dificuldade de falar, né? E aí, quanto mais você fica esperando que o outro adivinhe, mais fica claro que provavelmente você tá numa postura extremamente infantil dentro da tua vida, né? Uma postura de criança que fica esperando do outro que ele adivinhe. E as pessoas não têm bola de cristal. E é sobre isso que a gente quer falar aqui, né? De como você usar a comunicação não violenta, o que é essa comunicação não violenta e como isso pode ser no teu dia a dia te ajudar, especialmente nas relações amorosas, nas relações familiares, que é essa comunicação de todo dia, né? Porque às vezes no trabalho a gente até consegue falar, mas em casa a gente não fala por medo de magoar, por medo de ser rejeitada, enfim, inúmeras coisas. Antes de começar, Ju, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é você, o que que você faz para aquelas seguidoras. Tem muita seguidora nova nesse perfil ultimamente. Então, bem legal você se apresentar pra gente. Tá joia. Obrigada, Elis. Obrigada pelo convite. Adoro falar sobre comunicação não violenta e um prazer, gente, estar aqui. Olá, para todo mundo, Felipe, Alex, Guto, Lili, Gabi. Então, um oi para todo mundo. Elis, obrigada pelo convite novamente. Pessoal, então, eu sou analista corporal, sou veterinária de formação, trabalho como professora de pós-graduação e sou analista corporal, que é uma ferramenta nova que a gente vê o formato do corpo e explica como a pessoa funciona, porque ela tem aqueles problemas e como resolver. E na caminhada eu estudei muito sobre comunicação não violenta. Então fiz curso, né, li livros e eu adoro esse assunto. Eu acho que salva muito a nossa vida, né? É como a Elis falou, às vezes a gente não tem coragem do que falar. Hoje a gente até vai falar sobre o pedido ser um ato de coragem, né? Um ato de empoderamento e de coragem. Só que aqui não é aquele empoderamento assim vazio. Aqui é um empoderamento mesmo de alma, uma coisa muito significativa para a gente e para todo mundo que quer se comunicar de uma maneira diferente, né? De uma maneira muito mais saudável. Muito bem, Ju, seja muito bem-vinda. Eu queria que você começasse, Ju, desmistificando, até mesmo para mim, sabe? Eu conheço muito pouco sobre comunicação não violenta. Eu queria que você desmistificasse pra gente, assim, o que é essa comunicação não violenta, porque às vezes, né, até o nome meio que assusta, tipo, ai, não violenta, como assim? Eu não sou violenta na minha comunicação, né?
E aí eu acho que não tem nada a ver com violência em si, né? Com agressividade em si, mas acho que com a forma de falar, enfim, eu queria que você esclarecesse isso pra gente. Tá, joia. Exatamente, Elisa. Às vezes as pessoas falam assim, eu não sou violenta, eu não sou agressiva, mas vamos começar a pensar um pouquinho sobre como a gente está se comunicando. E essa comunicação não violenta, às vezes eu vejo as pessoas falando, mas falando sem falar da técnica. É uma técnica, né? Então são técnicas para aprimorar as relações. E às vezes as pessoas falam como assim, se eu falar suavemente, eu estou falando de forma não violenta. E não é Aham. assim, porque a gente fala, nossas palavras muitas vezes causam mágoas nos outros e em nós mesmos, sem a gente perceber. Nós temos repetições automáticas de falas que a gente não percebe e que, na verdade, o que a gente precisa é trazer consciência para o que a gente sente, o que a gente deseja, para poder comunicar isso ao outro. Então, a definição de comunicação não violenta, ela é uma comunicação em que a gente se propõe a se entregar com o coração para falar exatamente de maneira consciente o que a gente sente e o que a gente deseja. E também é uma comunicação onde eu vou reformular essa maneira repetitiva que eu tenho de falar, respostas automáticas, de fato, muito mais descritivo e muito mais consciente, sempre pensando no outro também. Ah, entendi. Então, assim, por exemplo, eu percebo muito na minha vida, né? Às vezes eu falo alguma coisa e aí meu marido fala assim: Nossa, que grossa! Nossa, precisava ser grossa assim. Só que pra mim, eu não tô sendo grossa, eu só tô respondendo o que ele perguntou, né? E aí eu Ah, não respondo, tipo, ai, né? Com toda a delicadeza, porque é o meu jeito de falar, é um jeito mais, assim, mais diretão. Isso também a gente consegue melhorar e mudar ou enfim, né, essa forma de como o outro recebe, às vezes, a comunicação também? sim, sim, Elis. Como eu te disse, a comunicação não violenta ela é uma técnica. Então, com a técnica, a gente fica muito mais seguro na hora de se comunicar. E o outro também vai ficar seguro na hora de vir falar com Uhum. você. Então, o que muitas vezes a gente faz sem perceber, a gente começa a não fazer mais, porque a gente começa a ficar muito mais consciente. E como ela é uma técnica, ela é baseada em 4 pilares e em 4 componentes. Então, só para começar aí os pilares, um dos Uhum. pilares é a empatia. Então, empatia, honestidade, clareza e atenção respeitosa. Sabe aquela coisa assim que você tá falando comigo? Eu tô assim, ó. Ai, tá. Não, peraí, Aham. peraí, peraí. Peraí, no Então, celular, né? Hoje em dia, é, essa atenção respeitosa ela é mínima, né? exatamente. Então, assim, essa atenção respeitosa, esse olhar nos olhos, né? Essa conexão que a gente cria. Às vezes não dá tempo da gente parar e dar atenção naquele momento, então explica Uhum. para a pessoa, sabe? Porque às vezes a gente fala de uma forma assim, ah, tá, só um minuto, só um minuto. Poxa, Uhum. a pessoa às vezes estava precisando tanto de você naquele momento. Então explica, olha, só um minuto, porque eu preciso resolver isso daqui rapidinho e eu já falo com você, né? Às vezes as pessoas até falam assim, mas eu vou ficar descrevendo. Às vezes Se você, precisa justificar, né? se você É o porquê, começar, né? mas se você começar a usar essa descrição, você vai ver que vai te economizar tempo. Então, assim, Uhum. essa honestidade também, né? Essa clareza. A clareza traz a descrição, né? Essa empatia. Peraí, o outro tá precisando de mim? Porque até hoje a gente vai falar, sempre quando alguém falou alguma coisa, esse alguém tem um motivo para falar. Por mais que o Sim. motivo você discorde, mas há um motivo. E a atenção Aham. respeitosa. Então, esses são os 4 pilares. Depois dos 4 componentes, a gente já fala. Então, eu até tô lendo no Clube do Livro aquele livro As Armas da Persuasão, né? E no começo do livro, o autor já fala que um pedido, quando ele é acompanhado de um porquê ou de uma justificativa, mesmo que ela seja apenas uma repetição do pedido, a pessoa já fica mais pretensiosa a aceitar esse pedido, sabe? A concordar. E até dar um exemplo da pessoa falar assim: posso passar na sua frente e tirar umas cópias porque eu tô com pressa? Mais de 70% das pessoas deixam passar na frente.
Quando você só chega e fala assim, posso passar na frente para tirar 10 cópias? A maioria das pessoas não vai deixar, porque você não deu um porquê, né? Então, acho que entra também um pouco disso, né? Essa questão do pedido, mas um pedido com as palavras certas, né? Sim. E o pedido, ele pode ser tanto de solução quanto de conexão, mas ele é a última fase, é o último componente da comunicação não violenta. Então, gente, para quem está entrando, só para vocês terem uma ideia, a comunicação não violenta, ela foi utilizada em guerras, em conflitos lá na parte do Oriente Médio, em gangues, em escolas. Então, assim, é realmente uma técnica que foi desenvolvida por um psicólogo estadunidense que já faleceu, Marshall Rosenberg. E ele, assim, trouxe de uma maneira tão linda, porque não tem escapatória. Se você usar a comunicação não violenta, você não consegue sair daquela conversa sem finalizar e resolver um conflito. E acho que é isso que a gente quer, né? Especialmente dentro de casa, né? O que você falou para mim veio muito assim, com criança, né? Eu tenho criança pequena, então às vezes a Cecília vem e ela pede alguma coisa e eu não dou atenção para ela. Eu falo, peraí, que eu tô ocupada, deixa eu fazer minhas coisas, daqui a pouco eu falo com você. Então, já desde pequeno, nós fomos aprendendo e fomos sendo tratados dessa forma. E a gente só replica isso na criação dos nossos filhos. E o quanto é possível mudar, né? É possível ser mais assertivo, ser diferente, é possível ser direcionado, né? Então, para a gente começar a falar, eu queria que você falasse assim, qual que é o primeiro passo para a gente usar a comunicação não violenta na prática? Tá, vamos lá então. O primeiro passo é você se abster de toda e qualquer avaliação. Então, o primeiro passo é a observação da situação. A observação é observar fato. E observar fato é totalmente diferente de eu chegar para você e falar assim, Elis, você é muito egoísta. Você não é egoísta. Então, vamos ver em qual momento que eu senti que você não me deu atenção. Porque uma pessoa que está falando para outra, você é egoísta, peraí, será que você está achando que está precisando de mais atenção? Ou atenção relacionada a outra pessoa que não seja você? Então, esses dias, por exemplo, aconteceu uma coisa muito legal na minha frente para eu trazer de exemplo aqui. O marido, e aí vamos falar um pouquinho, né, dos casais também, né? Que até a gente acabou não falando aqui, mas uma das coisas que gera muito conflito entre os casais é a falta de uma comunicação adequada, né? E aí, o marido virou para a esposa e falou assim, você tá muito pessimista ultimamente. E a esposa fez uma cara, eu tava na frente. A esposa fez uma cara assim, ó, de raiva. Porque ela falou assim, nossa, eu vejo tantas coisas boas. Nossa, é daquelas esposas assim que tira foto de uma flor, sabe? Então, assim, né, toda tal. E aí eu não falei nada e apenas esperei. Como era uma pessoa que eu tinha total liberdade para apontar alguma coisa, se eu visse, isso aconteceu. Então, eu fui olhando, observando. E aí, ao invés de chegar para ela e falar assim, olha, você realmente está pessimista? Eu falei, olha, lembra que seu marido falou que você estava pessimista? Sabe essa frase que você acabou de falar? Ela mostra uma certa negatividade. Então, vamos parar para olhar para essa frase? Para que sentimento que você está tendo para poder passar essa impressão de que você está pessimista? Então, o primeiro passo é observar fatos, Elis. E, pessoal, é sempre observar fatos. Não é você julgar o outro. Quando você faz uma avaliação, que ela é sua, somente sua, ela é uma opinião sua, você afasta o outro. Repara isso dentro dos seus relacionamentos, seja ele o relacionamento conjugal ou os seus relacionamentos com as outras pessoas. Quando você vira e fala assim, ai, porque você é isso, a pessoa se afasta. Você cria uma desconexão e ela não vai querer escutar o que você tem para falar. Ela entende isso também como pode acontecer muito crítica. a famosa primeira impressão é que fica, né? Sim. A pessoa nem te conhece e ela já te coloca um estereótipo ali, né? O julgamento. E aí, por esse julgamento, às vezes ela é impedida de se comunicar com você e receber de você tudo que você poderia oferecer para ela, né? Numa troca. Sim. Porque ela já entrou num estereótipo ali da primeira impressão.
Ela fez uma Seja por uma avaliação. frase que você disse, né? E aí você quer ver um exemplo bem fácil, assim, porque como eu te disse, é uma técnica a comunicação não Sim. violenta. Então, vou começar aqui a construção dela. Se eu virar e falar assim pro meu filho, né? Gente, não tenho filho, mas vamos supor que eu tenha. Falar assim, todos os dias você demora para acordar. E Uhum. aí, isso pode não ser verdade. Porque quando eu generalizo todos os dias, eu estou comunicando de uma forma violenta. Olha só que interessante. Porque ele vê que você não está percebendo que tem dias que ele acorda no horário, sem estar atrasado. Uhum. Então, por exemplo, você chega para um funcionário, né, um colaborador da empresa, e fala assim: nossa, toda vez você faz isso errado. Já falei 1000 vezes. Toda vez ele faz errado, você tem certeza? Agora vamos mudar. Então vamos usar a comunicação não violenta, Uhum. né? Filho, nas 2 últimas semanas você acordou atrasado 5 vezes. Então já estamos começando a construção, tá? Depois ela Colocar uma limitação e mais verdadeira, né? isso, a comunicação não violenta, ela não para só na observação. Esse é o primeiro passo, são 4. Se eu Sim. usar o exemplo do colaborador, falar, olha, nos últimos 2 dias você fez esse processo de maneira incorreta durante 3 horas, sei lá, ou 3 vezes você fez isso de maneira Uhum. incorreta. Então aqui eu tô colocando fato, eu tô sendo descritiva. E o descritivo cria uma conexão, porque não tem como a pessoa Uhum. falar que o fato é mentira. Agora, se você falar toda vez você acorda Ela vai falar, atrasado, você tá louca, né? ela vai falar que tá louca. E aí nem dá atenção para o que você tá falando. Porque é como se você estivesse mentindo. E eu acho que até mesmo gera um certo tipo desincentivo, né? Ah, já que para você sempre tá errado, então agora eu vou continuar fazendo errado, porque às vezes que eu fiz certo nunca foram reconhecidas, né? A pessoa interpreta muito assim. É a Perfeito. mesma coisa, essa coisa do marido pessimista, da mulher pessimista. Todas as vezes que ela foi otimista não valeram de nada, porque ela foi pessimista em algum momento ali e ela nem enxergou, né, aquilo. E Então é ele, como você comunica, né? isso, e aí ele comunicou só a parte ruim, que era o que estava É, incomodando ele. Então tinha um sim. motivo para aquilo. Mas se ele chegasse e falasse assim: olha, essa sua fala, né, tá trazendo uma negatividade. O que você tá achando disso? É diferente. Uhum. É. E aí parece assim, né? A primeira impressão, para quem talvez nunca ouviu falar ou nunca pensou em praticar uma comunicação diferenciada, como essa, é tipo, ai, mas aí você vai começar a ficar um melodrama, né? Tipo, ai, você vai ficar muito fofinha, docinha. E aí eu acho que não se trata disso, né, Ju? Não. Se trata de você mudar a sua postura mesmo. E aí vem muito a questão da postura da adulta. Porque a criança vai dizer assim, ah, para mim isso aí não funciona. Sempre foi assim, todo mundo fala assim na minha casa, agora você vem e eu tenho que mudar as coisas, né? A criança, ela sempre se nega a aceitar novas ferramentas, novas possibilidades. Então, se talvez você está vendo essa live, está ouvindo a Ju explicar como se comunicar, e às vezes passa pela sua mente, como já passou pela minha, quando eu ouvi pela primeira vez, falei, nossa, mas é muito desafiador se comunicar assim, tem que ser muito legal, né? Será que eu Aham. consigo? É porque é a nossa criança resistindo a sair da rotina, a sair da repetição de padrão, né? E até essa questão do drama, Elis, é tão interessante, porque assim, tem um casal que faz um curso que chama Diálogos Corajosos, que o curso é sobre comunicação não violenta. E eles falam dessa questão do drama, que também o Marshall fala. Então, assim, chega, não é para fazer drama, porque o drama é um teatro mental que você criou. Uhum. Entende? Então, assim, é como a criança, né, que cria um teatro mental e fica com aquilo na cabeça. Até eu vou contar no final da live uma historinha sobre o teatro mental, na hora de fazer o pedido. Porque a gente Uhum. cria tantos teatros mentais que Sim. fica impressionante o tanto que a gente sofre com aquilo que não é a realidade. Então, a comunicação não violenta, quando você aprende, e Elis, depois que você aprende, viu, pessoal? Depois que vocês aprendem, fica fácil. Fica uma delícia essa comunicação não Tudo violenta. é prática, né? É E prática. aí você falou que são 4 passos, né? Estamos no Isso. segundo passo, então, da comunicação não violenta. Vamos para o segundo agora. O segundo é identificar os sentimentos.
Então, gente, com certeza vocês já sentiram isso, que alguém, já falaram isso, responderam. Alguém chega e fala assim, o que que você tem? Você fala, ai, não sei, não tô bem. Ou, ai, eu tô mal, né? Então, peraí, vamos identificar o sentimento? Então, o que que Aham. você tá sentindo? Bem ou mal, não é. Então, eu tô me Uhum. sentindo indignada, eu tô me sentindo frustrada, eu tô me sentindo Uhum. triste, eu tô me sentindo horrorizada, eu tô me sentindo brava, eu tô me Uhum. sentindo com raiva. Então, nós temos muitos sentimentos que a gente acaba negligenciando quais são esses sentimentos. E aí só faz cara feia, né? Aí só faz cara feia, né? Então, assim, você fica com esse sentimento e fala assim, e aí? Não foi nada, né? Não foi Hoje eu até nada. vi uma postagem de uma seguidora minha, né? Ela é minha aluna também. Ela falou assim, postou, né? Tipo, que se ela ficava emburrada, se era só ela que era assim ou outras pessoas também. É tipo uma charge, né? Tipo, o que que você tem? Nada, né? Mas tá Aham, com uma cara horrível. Então é, descreve, ó. Eu não gostei disso que você fez. Eu tô me sentindo excluída. Eu tô me sentindo chateada. Eu tô com isso. raiva porque você não lavou a louça. Eu tô com raiva porque você não levou as crianças pra escola. Comunicar, eu acho que é muito isso, né? Você entender o que você está sentindo e você conseguir descrever. E eu penso Isso, que onde está a nossa dificuldade de descrever o que a gente sente? É porque desde criança a gente foi ensinado a não sentir. Não precisa exatamente. chorar, para de reclamar de tudo, só faz o que precisa fazer. Ninguém quer saber É. por que tem que fazer, né? É só Então, ordem em cima de ordem, né? isso, fica naquela coisa, pensar, agir, mas ninguém fala do sentir, né? E essa Isso. questão de identificar os sentimentos, por que que ela é tão importante, gente? Porque aí, Elis, a gente vai conseguir identificar as nossas necessidades. Então, se Uhum. eu identifico o sentimento, eu identifico qual a necessidade por trás daquilo ali. Então, vamos pegar um exemplo aí na construção da comunicação não violenta, né? Pegar um exemplo simples, Sim. de uma mãe que fala para o filho, né? Filho, toda vez que você, ou quando, né? Ou toda vez, mas uma palavra legal de usar é quando. Quando você deixa as suas meias usadas na sala, ao invés de colocar no cesto, eu me sinto decepcionada. Então, ela já está falando como ela está, porque ela provavelmente já ensina o filho a fazer isso, né? E aí, Uhum. esse decepcionada é o sentimento. Então, tá, e agora? Qual que é a necessidade? Aí a gente Sim. entra na necessidade. Porque eu tenho Uhum. necessidade de ver a casa organizada, né? Ou qual seja Uhum. a necessidade dela. E aí, gente, até trazendo para os casais. Então, teve um Sim. casal que foi assim uma situação inusitada. Então a mulher chegou e falou assim, porque eu falo que quando eu falo que eu o amo, ele não responde, eu fico mal. Uhum. Então, aí você fala assim, como que você vai comunicar isso, né? De uma maneira não violenta, de uma maneira que o outro Uhum. entenda. Então, já começa Aham. a observar, né? Que são os fatos, e os fatos têm que ser descritivos, a identificar o sentimento para trazer a necessidade. Então, vamos supor, toda vez que eu falo que eu amo você e você não me responde isso verbalmente, eu me sinto insegura. Não é Uhum. insegurança, né? Normalmente, pelo menos nesse caso era, né? Porque Sim. eu tenho necessidade que você me deixe expressar mais o meu amor e que você mostre esse retorno a mim. E ainda não terminou, tá? Porque, gente, quando a gente começa a construir a comunicação não violenta, que são esses 4 passos, e agora eu dei um pedacinho do terceiro aí, se a gente para no meio do caminho, sabe o que que acontece, Elis? Sabe a criança? A criança Uhum. aparece. A criança aparece e fica assim, ó. Se ela faz só dois fatos, os dois componentes, por exemplo, vamos Sim. colocar a mãe aí com o filho. Ai, filho, toda vez que você deixa suas meias na sala, assim, não coloca lá no cesto, eu me sinto decepcionada. E aí, né?
Aí tá com aquela cara de vítima, Aham, sabe? Ou aham. aquela tia ou aquela mãe que quer fala assim, ai, faz isso pra mim, porque senão eu fico triste. Uhum. O que que o outro faz com o seu sentimento? Você precisa dar um norte para ele. Aham, direcionar como você gostaria que fosse, né? E eu acho que aí entra Exatamente. muito a questão da qualidade do diálogo, né? Então, você trazer o que você quer, não é só reclamar do que não está sendo feito, mas trazer como seria o ideal. E aí eu acho que entra até mesmo, quando a gente fala de relacionamento, a questão das 5 linguagens do amor, né? Às Aham. vezes você espera que a pessoa se comunique com você de uma forma, e para ela a comunicação é um pouco diferente. Então, quando você coloca como você se sente, como você gostaria que fosse, você também abre espaço para outra pessoa dizer que para ela não sente que ela não te ama só porque ela não fala. Para ela, talvez se ela te levar a tomar um sorvete, ela está expressando esse mesmo amor, essa mesma resposta, né? Você dá uma chance para a pessoa. Porque se Isso. você fica lá no seu papel de vítima, entende? O É, outro não tem o emburrada, que né? fazer por Achando que você. ninguém me ama, ninguém me quer. E aí o outro fica assim, nossa, que drama. Só que ele não tá Uhum, entendendo. Então, assim, a gente vai continuando essa construção. Então, a gente falou aqui, gente, para quem está entrando agora, nós estamos falando de comunicação não violenta. A gente começou falando de observar, né, o fato, sem a sua avaliação, porque sempre a sim. avaliação vai parecer uma crítica, vai parecer um julgamento, e aí você afasta aquela pessoa, né? Ela desconecta de você, ela nem quer te escutar. Depois nós falamos de identificar os sentimentos. E aí agora nós estamos entrando na necessidade. Então, o que são as necessidades? Elis, você precisa de apoio? É Uhum, uma necessidade. Você precisa de sim, amor? sim. Você precisa de segurança? Precisa, né? Você precisa de respeito? Uhum, Então, essas, assim, são algumas, né, poucas das necessidades do ser humano. Alguns vão precisar mais de segurança, os outros vão precisar mais de atenção. Então, até isso a gente também vê na análise corporal, aí né? vem o sistêmico, né? Falar do quanto você precisa do seu pai, da sua mãe, no Da- meio disso É, tudo. é. Então assim, ó, a gente tem o que um precisa, o que o outro precisa mais porcentagem, vamos dizer. Então, em mais Uhum, quantidade, né? Então, por exemplo, eu preciso de atenção e meu irmão precisa de segurança, né? Em uhum, maior grau, vamos dizer assim, né? Então, cada um tem as suas necessidades, que são o que todos precisam, só que uns precisam de mais segurança, o outro precisa de mais atenção, o outro precisa de mais apoio. Então, nós temos essas pequenas diferenças aí, mas que são bem consideráveis. E aí eu entro na necessidade. Então, vamos pegar o exemplo lá do casal, né? A construção da comunicação não violenta. Quando eu falo para você que te amo e você verbalmente, você não me responde isso verbalmente, eu me uhum. sinto insegura, porque eu tenho necessidade de me De sentir ouvir. segura ao te falar isso. Então, primeiro ela Uhum, mostra a necessidade da segurança dela. E aí depois a gente chega no pedido que ela vai pedir para ouvir, né? E esse uhum, pedido, ele pode ser tanto um pedido de solução, ó, você pode falar para mim mais vezes que me ama? Ou um uhum, pedido de conexão. O que você acha de falar para mim mais vezes que me ama? Isso é uhum. bom para você? Como que fica isso para você? Porque a pessoa pode falar assim, olha, eu me sinto incomodado e eu prefiro te mostrar. Uhum. E Entende? aí é ajuste, né? Entram os acordos e as trocas. Às vezes Isso, você comunica de um jeito e o outro da outra forma, e você aprende a receber diferente. exatamente. Você dá chance para o outro, né? Então, Uhum. por isso que eu falo assim que na comunicação não violenta a gente tem que construir os 4 componentes, porque senão, Elis, eu fico numa posição de vítima, o outro não fica Sim. sabendo o que eu quero e eu não peço, né? Então, e E aí a esse gente só vai se desconectando, né? E cada vez mais vai tendo dificuldades. E às vezes só isso pode ir desconexão. saindo do casal, né? Pode ir até mesmo no ambiente de trabalho, né? Sim, Levar você a perder oportunidades. Por exemplo, tem muitas pessoas que às vezes saem de um emprego, mas nem comunicaram
que estavam insatisfeitas e que gostariam de receber mais. Aí ela age como uma criança, sai daquele emprego e aí a pessoa fala, nossa, se você tivesse me falado, eu tinha aumentado seu salário, eu tinha te promovido, Sim. ou estava nos meus planos te promover. Então, às vezes você não comunica o que você está sentindo e o que você quer por medo de decepcionar, de ser rejeitada, de magoar as pessoas, ou né, de ser excluída do processo, ou mesmo de ser chacota em algumas situações, e aí você perde oportunidades. Então, quanto mais você for clara na sua comunicação e mais você trouxer a informação, mais a outra pessoa vai entender e vai te trazer talvez o que você espera ou não, mas também você tem que ser adulta para receber quando a pessoa não está disposta a se comunicar dessa forma, porque nem todo mundo vai saber entender a comunicação não violenta e se comunicar assim também, né? Isso, e essa questão da adulta, né, do pedido, o pedido, como eu falei antes, ele é um ato de coragem. Porque muitas vezes essa pessoa lá no trabalho, né, que chegou depois, alguém chegou depois e falou assim, nossa, mas você não me falou isso. Ela não falou porque ela não teve coragem e ela não sabia como falar. Então, eu costumo falar que quando eu tenho qualquer coisa para falar e eu não sei como falar, na hora já me vem os 4 componentes da CNV, da comunicação não violenta, para eu ajustar a minha fala em como eu vou falar aquilo ali, né? E tem momentos em que a gente, claro, tem uma mistura de sentimentos muito grande. É raiva, é decepção, é um monte de coisas. Então, também é necessário nós darmos o nosso tempo de acalmar esses sentimentos para clarear eles na nossa cabeça e aí sim a gente conseguir expressar a verdade. Porque lembra dos 4 pilares da CNV? Clareza e honestidade estão lá, né? Então, eu preciso ter clareza do que eu sinto, ao invés de chegar... Porque às vezes, né, você sai, você acha que tá triste, na verdade você tá com raiva, né? Você acha que você tá ansioso, na verdade você tá com medo. Então, tudo é acertar e aprender, por isso que é autoconhecimento, né? O autoconhecimento vai te levar a ser cada vez melhor, mais afinado, eu acho, sabe? Sim. E aí ter uma fala autêntica, uma fala honesta, né? E sobre o pedido que eu tinha falado até do drama, né? Vou contar a história aqui do macaco hidráulico. Sabe o macaco de levantar carro? Então, vou contar, gente, para vocês uma história aqui que eu acho maravilhosa. Tinha um homem que estava na estrada à noite viajando e aí no meio da estrada furou o pneu dele, ele encostou, estava com muita chuva, muita chuva, muita chuva e ele não tinha um macaco hidráulico para levantar o carro para trocar o pneu. E aí ele pegou e falou assim, gente, como que eu vou fazer para seguir viagem? Ele tinha compromisso e tal. E ele viu, assim, era no meio da estrada, ele viu uma luz de uma casa num sítio. E ele falou assim, então eu vou lá pedir um macaco hidráulico, vou ver se a pessoa tem, né, esse equipamento. Só que, até ele chegar lá, ele foi criando um teatro mental, um drama na cabeça dele, de que ele ia chegar, a pessoa ia reclamar, que onde já se viu, na chuva, aquele horário da madrugada, ele batendo na porta, e a pessoa ia aparecer com uma arma, e a pessoa não ia atender, e ele começou a pensar aquele monte de coisas, e foi seguindo, foi seguindo. Aí ele bateu na porta da casa, quando a pessoa abriu a porta, ele falou assim, enfia o seu macaco naquele lugar. Porque na cabeça dele, ele já criou tanta coisa ruim que ele nem deu chance. E nem viveu a história, já tinha, né? Exatamente. Colocado ela. Ele nem deu chance de ver o que vinha do outro. Ele nem deu chance de pedir. Ele não teve a coragem de chegar lá e pedir um equipamento que ele precisava para consertar o carro. Então, assim, a gente cria isso o tempo inteiro na nossa cabeça. Sim. Olha, atira a primeira pedra quem não cria os seus conflitos, os seus diálogos internos. Basta um não atender o telefone, né? Ou basta um sim e um não malditos no WhatsApp pra gente achar que as pessoas não gostam da gente, que estão tratando mal. Parece que hoje toda a comunicação online ela tem que ter emoji, né? Se não tiver um emoji de coraçãozinho, de sorrisinho, é porque eu tô sendo grossa. Outro dia eu até vi umas postagens falando sobre isso, né?
o quanto nós criamos esse vitimismo, né? Da forma como a gente idealiza que o outro está falando. Às vezes ele só está escrevendo. Aí você já interpreta assim, meu Deus do céu, né? Foi grossa, foi mal. Você imagina a entonação de voz da pessoa e você nem sabe se era assim que ela estava falando, né? E Exatamente. aí com o marido, eu acho que isso é muito, né, com relacionamento, com a pessoa que você mais convive, com os filhos, eu acho que é o ambiente familiar é onde a gente mais fica criando conversas que nem existiram ainda, né? Exatamente, exatamente. Então a gente vai criando isso. E essa questão, gente, dos emojis, por exemplo, eu penso muito na questão da linguagem, né? Porque a qualidade da linguagem vai dar a qualidade das relações, né? Então, se Uhum. eu trato a linguagem com cuidado, eu vou ter uma relação muito mais cuidada, né? Sim, Uma coisa muito mais mais sólida, gostosinha, né? mais sólida, mais gostosa, mais aconchegante. Se eu Uhum. trato a linguagem com desleixo, eu vou ter uma relação com desleixo, né? Sim. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, a Elis me mandou, né? Ju, podemos começar a live? Eu, sim! E eu tava assim, já aqui prontinha, já. Eu, Aham, sim! E coloquei dois coraçõezinhos, né, Elis? Porque aham. esse cuidado também é legal. Claro que a gente não vai viver de emoji, mas assim, a forma que a gente quer se expressar, pode colocar lá de vez em quando um ou Às vezes o mais. emoji, ele evita os ruídos, né? Que às Sim, vezes você fala alguma coisa e aí com o emoji a pessoa ela meio que ameniza o que você disse, evita os ruídos e essa imaginação do macaco aí, né? De você criar uma exatamente. história toda, tipo, ai, não gosta mais de mim, não quer mais falar comigo, tá brava, tá chateada, aconteceu alguma É, coisa, e você já é. começa a fazer uma coisa muito Até, maior do que ela é. até um sim que eu coloquei, a Elis poderia, gente, interpretar assim, nossa, sim, ela tá achando que já estamos com pressa, né? Mas assim, se eu coloco um coração, É ela já tá assim, bem sim, isso. ela tá empolgada, né? Aham. Então, porque essa comunicação escrita, ela realmente causa muitos ruídos, né? Então, assim, se a gente usa a comunicação falada, que o meu tom de voz, a minha imagem, eles são muito fundamentais. Se a gente pegar aí os estudos que falam sobre comunicação, 7% está relacionado às palavras. O O restante resto é está postura, relacionado né? à postura, ao tom de voz, à minha imagem, ao meu gestual, né? As minhas microexpressões faciais. Uhum. Então, isso tudo vai contribuir. E aí, um áudio pode ser menos perigoso, um ligar pode ser menos perigoso, ou um É, emoji. entendi. Ju, você poderia revisar para nós esses 4 processos rapidinho para a gente caminhar para finalizar? Posso, e eu queria contar mais uma historinha aí no Aham. final. Então, eu finalizo com ela. Isso, É, ótimo. Pessoal, vamos lá. Como que a gente constrói a comunicação não violenta? Primeiro, eu observo, observar são fatos, eu não posso colocar avaliação, que elas vão se tornar, essa avaliação vai se tornar crítica, julgamento e vai afastar o outro. O segundo, eu identifico sentimentos. Eu estar bem ou mal não fala muita coisa. Então, eu vou identificar sentimentos, o que eu estou sentindo em relação àquele fato. Terceiro, eu vou mostrar a minha necessidade. Então, eu vou construindo passo a passo. E o último, eu vou fazer um pedido, que pode ser de solução e pode ser de conexão. Esse pedido, eu vou usar aqui mais um exemplo, Elis, porque assim, quando a gente fala em pedido, eu posso virar, por exemplo, para o meu sobrinho, que adora videogame, adora celular, né, joguinho, Aham. e aí eu falar assim para ele: você pode sair do celular enquanto a gente almoça? Esse pedido Uhum. mostra só o que eu não quero. Esse Uhum. pedido não está certo. O pedido é: você pode sair do celular enquanto a gente almoça? Porque eu tô querendo conversar com você, eu quero me conectar com você durante Aham. o almoço. Porque senão ele fala assim: pra que eu vou sair do celular? Se a Entende? gente vai ficar todo mundo parado aqui comendo, não tá me atrapalhando em nada, né? Exatamente. E isso vai ficando tão automático que ontem eu chamei minha cachorrinha para entrar, ela tava ali fora. Eu chamei ela para entrar, ela entrou, eu falei: pra que eu te chamei, né? Eu não tinha nada, eu só te chamei para você entrar. Pra quê? Fica lá fora, tava muito mais Aham. gostoso.
Eu não te ofereci Aham, uma comida, eu não te fiz carinho. Então a gente aham. começa a pensar sobre isso, né? Para que eu vou pedir uma coisa que eu não quero? Então, Que eu não escuta o que você preciso, né? quer. Que não é uma necessidade. Que dá É, para fazer de trás para frente, né? Esse pedido tem uma necessidade? Essa necessidade é exatamente. por conta de um sentimento? Esse sentimento é porque eu observei ou né, vivi alguma situação, algum fato? Isso. E sempre a fala do outro para você, ela sempre tem um motivo. Você pode discordar do Uhum. motivo, mas ela existe um Isso, para motivo. ele tem, né? Exatamente. É Então, assim, como no casal, né? De repente um reclama, eu acho que você não tá me dando atenção. A pessoa tá se sentindo sem atenção e você talvez tá achando que tá dando atenção até demais. Então é isso. alinhamentos, né? Isso. Então, assim, ó, você não tá me dando atenção. Ah, então, peraí. Então, você gostaria de ter mais atenção? Uhum. Aí você dá a chance para o outro continuar. Porque, você não tá me Como, dando né? atenção. Aí, qual que é o automático e repetitivo das pessoas? Claro que eu te dou Uhum. atenção. Isso, a gente sempre tá certo, né? É. Então, não, peraí. Opa, peraí. Se você tá falando que eu não tô te dando atenção. Ó, a gente Uhum. explodiu de coraçãozinho aqui. Né? Que delícia! Se você tá falando que eu não te dou atenção, então peraí, você tá sentindo a minha falta. Uhum. Como que eu posso melhorar isso? Como que a gente pode fazer um ajuste? E aí, concluindo aquela. Eu terminei do casal, né? Que falava lá do eu te amo. Mas vamos concluir também a da mãe que reclama das meias do menino, né? Então, Sim. filho, toda vez que você deixa as suas meias dentro dentro não, no meio da sala, né? Aí ela tá observando, um fato, toda vez, ela não Uhum. tá falando que todo dia ele deixa, né? Toda vez ou quando, né, você deixa, eu me sinto decepcionada, porque eu tenho Uhum. necessidade de ver a sala organizada. Você pode guardar as suas meias, colocar as suas meias no cesto de roupa suja toda vez que você chegar? Entende? É diferente Aham. de eu fazer aqui um pedido de conexão. Aqui ela está fazendo um pedido de solução, né? Você pode colocar lá, Sim. entende? A mesma coisa eles no trabalho. Ah, você pode me entregar logo esse relatório depois que você terminou lá a comunicação não violenta, o pedido. Você pode me entregar logo o Uhum. relatório? Esse logo é quando? Então, assim, você pode Uhum. me Quanto entregar na mais detalhes, terça-feira melhor, né? às 18 horas o relatório, né? Então, a gente tem. Bom, gente, eu falaria aqui sem parar de comunicação não violenta, mas Aham. vamos finalizando. Eu posso contar uma historinha, Elis? Claro que pode. Ainda temos, acho que uns 10 minutinhos de live aí para o Instagram não derrubar a gente. Então, tá bom. Pessoal, então vamos lá para uma historinha bem bacana. Eu escutei quando eu era jovem e essa historinha ficou para minha vida. O menino era muito nervoso. E aí o pai, percebendo isso, falou: Olha, filho, toda vez que você ficar nervoso e for grosseiro com alguém, você pega esse saquinho de pregos e esse martelo, vai ali naquela tábua e prega um prego. Então o menino começou a fazer isso durante um mês. Então vai lá e prega um prego toda vez que você for grosseiro com alguém. E aí o menino começou a fazer. Chegou no final a tábua, né, cheia de preguinhos, e aí o pai pediu para ele olhar a tábua e falou assim: Olha, agora, a partir de hoje, toda vez que você for legal com alguém, você vai pegar esse outro lado aqui do martelo, aquele que tem o gancho, assim, vai lá e tira um preguinho. Quando Uhum. acabar, você me mostra a tábua. E aí o menino foi fazendo, cada vez que ele era legal com alguém, ele ia lá e tirava um preguinho. Chamou o pai, todo feliz. E falou: Pai, tá aqui, a minha tábua já tá sem preguinhos. Ele falou: Está sem preguinhos, mas as marcas ficaram. Hum. Então, cuidado para não causar as marcas. E aí, gente, aqui Aham. vai um recado, né? Cuidado com o que a gente fala, porque as palavras, elas causam dores nos outros e na gente se elas não forem usadas da maneira mais adequada. Então, eu vi na comunicação não violenta uma forma de usar as palavras de maneira adequada e de criar mais conexão, empatia e amor entre as pessoas. Isso, relacionamentos saudáveis são construídos com comunicação saudável, né? Eu penso que a comunicação não violenta é isso, né? É trabalhar de forma saudável a forma de falar com o outro.
Então eu convido a todos que estão assistindo, quem assistir gravado também, que comece a praticar, né? Usando esses 4 pilares que a Ju trouxe. Até coloquei nos comentários aí para quem quisesse anotar. Então, usando essa prática no nosso dia a dia, e só de ouvir a Ju, eu já fui percebendo, falei, nossa, tem horas que eu sou totalmente violenta, né? Porque é isso, a gente vai entrando no piloto automático, só que sempre é possível mudar. É o Quando nós exercício, né, escolhemos Elis? É mudar, né, diário. é justamente essa postura de adulta que a gente pôs, né? Mulheres adultas se comunicam. Então, você não fica fazendo com que o outro adivinhe o que você quer, adivinhe quem você é. Então, você busca se comunicar. Ju, eu queria que para a gente finalizar, você falasse um pouquinho do seu trabalho sobre análise corporal, para quem tiver interesse, como você pode ajudar nessa questão da comunicação. E também eu quero lembrar todas as pessoas que estão aqui na live que a Semana do Fortalecendo Raízes é semana que vem. Na verdade, são 3 dias, 7, 8 e 9, de curso gratuito aqui no Instagram, para justamente trabalhar essa postura da adulta. E aí, como eu falei aí no meio, né? Tem muitas questões que dificultam ou que trazem sentimentos que a adulta nem precisaria cobrar do outro isso se ela de fato se sentisse conectada com ela mesma. Ela não ia se sentir insegura, se sentir triste o tempo inteiro por qualquer coisa se ela se conectasse à energia dos pais e realmente sentisse essa força. Então é isso que eu vou falar e eu acho que vem de encontro muito a essas questões de você identificar o que você sente e aprender a se comunicar. Então, Gil, fala um pouquinho da análise que eu acho muito legal, contribui demais para a nossa percepção de vida, né? Tá, falo sim. Elis, essa live vai ficar gravada, né? Vai, aham. Tá, então tá bom. Só para depois eu avisar as pessoas e também encaminhar, gente. Porque, ó, a minha última live com a Elis, eu encaminhei para uma pessoa que encaminhou para a equipe inteira da empresa. Então, assim, Olha que legal, né? as nossas lives acabam contribuindo até para dentro da empresa, né? Para, enfim, para o pessoal, porque eu acho que a gente fala de assuntos que é intrínseco demais do ser humano, né? Então não tem Sim. como, né, Elis? E a comunicação não violenta, gente, ela pode ser usada em empresas, né? Em conflitos, como eu falei para vocês, ela foi muito utilizada em guerra, né? Em conflitos de gangue, em escolas, em relacionamentos íntimos, em relacionamentos de amizade. Então, façam uso, que é maravilhoso. Eu fiz um e-bookzinho já há algum tempo sobre comunicação não violenta. Então, quem quiser, né, eu deixo lá no Instagram, ou deixo nos comentários dessa Pede live. no seu direct, né? Eu vou falar para as Isso. pessoas, podem pedir no seu direct. Isso. Pode ser? Pode sim. Assim, eu falo que ele é um chuchuzinho, ele é super rápido de ler e ele traz bastante coisa assim para nossa vida da comunicação não violenta, para a gente usar de maneira bem legal mesmo. E sobre análise corporal, são, né, atendimentos online ou presenciais, em que eu vou avaliar o formato do corpo da pessoa. Então, 6 partes do formato, gente, não é como eu me mexo, é o formato do corpo da pessoa. E aí vou explicar como essa pessoa sente, como ela age, como ela pensa, por que que ela tem os problemas que tem. Então, no final da análise, ela me conta quais são os problemas que ela quer que o corpo dela explique. E aí eu explico para ela o porquê que ela passa por esses problemas, por que nunca conseguiu resolver e como resolver esses problemas. Então, uma sessão online ou presencial de 2 horas. Às vezes tem gente que fica 3 horas, assim, sabe? Então é bem gostoso, porque é uma ferramenta de autoconhecimento muito, muito, muito eficaz. É bem legal mesmo. Vale super a pena, eu super indico. Gente, quem quiser fazer, você vai passar a entender alguns dos seus comportamentos e conseguir mudar padrões, né? Eu acho que é para isso que a gente está aqui, para evoluir. Ju, muito obrigada por você vir de novo aqui no meu perfil. Sempre muito bom te receber, sempre muita clareza na sua comunicação. Desejo aí para você sucesso nas análises, né? Que as mulheres que assistam essa live também possam ter recebido essa contribuição da comunicação não violenta e que talvez busquem você justamente para buscar a sua análise corporal e entender um pouco mais sobre o corpo, né? E o que você pode fazer como ferramenta para usar tudo isso. Obrigadão, obrigada a todos que estiveram por aqui. Se quiserem falar mais comigo ou com a Ju sobre algum dos temas que a gente trouxe aqui, podem nos chamar no direct do nosso Instagram. Sempre todos são muito bem-vindos com a gente dentro do Instagram, tá bom? Obrigada, Elis, muito obrigada novamente. Pessoal que assistiu, muito obrigada. E quem vai assistir,
que esse tema contribua muito para a vida de vocês, muito, muito. E esparramem essa live, sabe? Isso, Porque encaminhe. ficou fácil, né? Acho que assim, para a gente falar um pouco de um assunto tão grandioso, mas de uma maneira curta. Esparramem a live, mandem para os amigos que você acha que, né, podem melhorar a comunicação. Mandem para as pessoas dos seus relacionamentos, sejam eles de amizade, pai e mãe, ou então, né, pessoas, seus cônjuges, namorado, enfim. Sim. Enfim, gente, distribuam, porque eu acho que assim, a gente melhorando a comunicação, a gente melhora a conexão e aí os relacionamentos todos melhoram. Obrigada, viu, Eli? Ótimo, Ju. Ótimo dia para vocês, viu? Obrigada. Um beijão e a gente se vê em próximas lives por aqui. É isso Tchau, aí. tchau. Um beijo para todos, gente. Obrigada.